J17 Talks no ar. Você deve estar aí perguntando o que está acontecendo aí em Curitiba, o que está acontecendo nesse podcast. Vou pedir para a nossa direção cortar esse vídeo aqui, porque você vai vê-lo todo na íntegra no final desse nosso episódio. Zé, como vai você? Temos convidado especial hoje? Muito bem. E como sempre, nós trazemos pessoas para compartilhar experiências incríveis para que você no seu negócio possa ter os melhores insights. Daniel Castellano, nosso convidado de hoje, é fotógrafo curitibano, tem mais de 2 décadas dedicadas à narrativa visual do cotidiano, dos grandes acontecimentos. Começou a sua carreira no jornal Gazeta do Povo em 2001, tornando-se fotógrafo em 2006. Era estagiário de fotógrafo. Olha, desde esse tempo ele cobriu vários eventos na capital paranaense, eventos internacionais como Olimpíadas de Londres, Copa América e Copa do Mundo. O que mais que ele fez, Zé? Sim, ele também atuou como fotógrafo e videomaker institucional na Prefeitura de Curitiba entre os anos de 2017 e 2024, onde deixou o seu talento e marca registrada nas imagens daquela época. Ele teve todas essas imagens publicadas em veículos como Folha de São Paulo, Estadão, CNN Internacional, Al Jazeera e até a Forbes. Ele acumula prêmios relevantes no fotojornalismo brasileiro. Hoje, ele dedica-se a projetos autorais, fotografia aérea, documental, cobertura de eventos, consolidando-se como um dos nomes mais respeitados e talentosos da fotografia no Paraná, que tem toda a minha admiração. Ah, isso aí. Somos fãs, hein? Percebeu? Fã. Imagine, pô, é uma apresentação dessa aí, eu fico até feliz aqui, lisonjeado de ter sido convidado para falar para vocês. Então, muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Somos seus fãs. Eu acompanho o seu trabalho desde a época que você está na Gazeta. Eu acompanho há muito tempo, desde que você iniciou a série lá na Padre Anchieta, Remarkable. Ela trouxe as suas lentes trouxeram um novo ângulo para a nossa cidade. Muito bom, né? Eu tenho um prazer enorme. Explorar a luz, né, cara? Eu adoro explorar essas luzes da cidade aí, não só da cidade, né? Da natureza, do mundo. Eu acho que a gente... eu gosto de viver, então eu gosto de procurar coisas diferentes, procurar achar aí um ângulo diferente, mostrar as coisas de uma forma, né, diferenciada para que as pessoas possam ver o mundo também daquela forma que eu tô vendo, né? Isso aí a gente compartilha sempre, né? E tem uma coisa muito legal, né? Que você tem trazido as suas fotos, elas têm se tornado públicas, né? Recentemente eu tive a honra de participar de um workshop com o Daniel na cidade de Morretes, acompanhando ele, fazendo alguns registros. Isso é muito legal. E uma das coisas que a gente falava ali, né, naquele momento, é de que eu brinco que eu não sou fotógrafo profissional, eu persigo luzes, ângulos, né, e enquadramentos. E aí parece que eles nos presenteiam, né? E fotografia é muito disso. O segredo está aí. Nós que fotografamos temos a tendência de observar as coisas sob um ponto de vista diferente. Exatamente. É a mesma coisa, né? é a mesma cena, é o mesmo objeto que está lá. Mas a gente consegue enxergar de uma forma diferente. Nós somos a graça da fotografia, né? Sim. E a graça da fotografia é replicar aquele momento sobre o nosso ponto de vista e apresentar para as pessoas que não conseguiram ter aquela visão. Nós somos como um diamante, a gente vai dilapidando, a gente vai moldando e daí a tendência é que a gente fique mais experiente, né? Vai aprendendo com os erros, vai se aprimorando, né, com o passar dos dias. E daí, lógico, daí é bacana compartilhar isso com as pessoas, porque é um conhecimento que não adianta a gente guardar o conhecimento, guardar um momento para nós que somos fotógrafos. O cara faz uma foto legal. Não, vou guardar essa foto. Então, por que você fez? Você fez para guardar? Você fez para jogar fora? Então, melhor. Por que você está fazendo, né? Qual que é o objetivo, né? Teu de vida. Não, só quero ganhar dinheiro. Então, vai ser bancário, vai ser, sei lá, vai trabalhar no ramo de ações, porque fotógrafo mesmo não ganha dinheiro. A gente gosta mesmo de ver, olhar, perceber e compartilhar com as pessoas aquele momento bacana, né? Uma luz, um lugar legal, pesquisar sobre a história daquele lugar, que eu acho interessante, que eu aprendo muito com o meu trabalho, que eu faço uma foto. Daí eu fico pensando, pô, mas
qual que é a aconteceu história? aí? Qual que é a história desse lugar, né? Daí eu vou pesquisar, pô, e é interessantíssimo, daí eu acabo aprendendo. E foi o que a gente vivenciou lá em Morretes, né? Nós conhecemos a cidade. E aí, assim, você entender o seguinte, né? Que você vai se tornar um bom fotógrafo na medida que você treina, do que você Uhum. exercita, né? E nessa história de você se movimentar, a gente teve várias situações, né? A chegada, o ciclista, o sol, né? A moça que nós encontramos e que fotografamos lá, né? Que Exatamente. nos brindou com isso. Mas essa nossa jornada hoje vai ser diferente. Vocês que estão nos acompanhando já perceberam. Abrimos com vídeo, aguardem que tem mais vídeos, porque o Daniel tem se dedicado aos vídeos também. Eu falando de foto aqui, mostrando vídeo, né? Exatamente. Mas nós vamos fazer essa conversa mediada aí com uma série de fotos. Eu quero pedir para o Loyola, né, da nossa produção, mostrar a primeira foto. Para quê? Para que você, Daniel, fale um pouco do fotojornalismo, fale um pouco da sua história. Essa foto o Daniel fez recentemente, ela foi publicada pela Al Jazeera, Al Jazeera. né? Um grupo internacional de comunicação, super famoso, super Você viu? Eu importante. postei lá nos meus stories, lá, Né? você viu? Essa aí saiu na Al Jazeera, essa foto. Conta um pouquinho para nós, então, sobre a sua história com o fotojornalismo e conta um pouquinho sobre a história dessa foto aqui tão importante num episódio desafiador do Paraná. Então, eu comecei no fotojornalismo e a gente, quando aprende, né, alguma coisa, é igual andar de bicicleta. Depois a gente aprende e é difícil para esquecer, né? Então, eu não estou assim atuando no fotojornalismo nos últimos anos, que eu estava fazendo mais trabalho institucional, mas vez ou outra a agência internacional, a France Press, ela me pede alguns trabalhos e daí eles me ligaram lá no tornado que deu ali em Rio Bonito do Iguaçu. Daí eu tava lá em Foz do Iguaçu. E de repente, daí eu falei pra eles, olha, eu consigo amanhã só. Daí eu aluguei um carro e vim de Foz do Iguaçu até Rio Bonito do Iguaçu. E daí chegando lá, nossa, mas estava completamente devastada a cidade, assim. E eu tenho alguma experiência já em cobrir desastre, tragédias. Já fiz muito disso já. Eu fiquei com água até no peito aqui. Muita enxurrada, muita enchente, muita tragédia climática. Eu já fui escalado para cobrir pela Gazeta. E daí a gente acaba aprendendo né, a andar por aqueles lugares, a circular, porque não é fácil, porque no começo você fica perdido, porque igual eu cheguei na cidade... Primeiro baque humano, Primeiro baque, né? Você vê aquele tudo destruído, daí até você se localizar é um lugar que você nunca esteve antes. E eu nunca estive naquela cidade, então até eu me localizar naquela cidade, daí eu fui andando por lá, andando e fotografando, né? Até me achar ali, daí eu vi essa casa. E daí eu conversei com essa moça, e ela tava recolhendo as coisas da casa dela. E daí conversando com ela sobre o que tinha acontecido, ela disse que ela só se salvou e ela tava até, assim, emocionada, assim, porque ela só se salvou porque ela tava na igreja. Diz que ela foi pra igreja no momento e a igreja fica algumas quadras pra cima da casa dela e a igreja não foi tão afetada. Então, algumas pessoas que estavam na igreja, elas se salvaram porque elas estavam lá. E essa moça foi uma delas que se salvou. Daí ela tava se lembrando desse momento e enquanto eu vou conversando, eu vou fotografando, né? Eu vou conversando e fotografando, porque daí eu vou captando repórter, né? Fotojornalista. Né? E a parte mais interessante é o contexto do que estava acontecendo naquele momento. Você estava lá, você viu, e compartilhando isso conosco, você consegue entregar a emoção envolvida dentro dessa foto, o que você sentiu e o que você percebeu do que a pessoa estava sentindo. É bastante forte. E a proximidade também, né? Eu sempre sou adepto daquele do Robert Capa, né? Que se sua foto não ficou tão boa, você não estava próximo o suficiente, né? Então,
Fotojornalista, ele, quando tá todo mundo correndo para um lado, ele tá correndo do assunto, o fotojornalista tá correndo pro assunto. E tem uma singeleza, né, na expressão triste da mulher, da vestimenta, do perder as coisas, com a fortaleza, Com o contexto com a composição, atrás, né? E sabe o que me chama a atenção? Eu tenho esse olhar da natureza, né? Um vento tão forte, tão poderoso, que pegou árvores verdes e literalmente na região devastou, né? Varreu. Cara, na e esquina... daqui quebrou, né? Na esquina tinha uma araucária, cortou a araucária pela metade, assim, tinha só um pedaço da araucária e o resto não tinha. Eu fiquei, caramba, meu. Que loucura. Não, e ela não tava nem tombada, ela tava de pé, assim, e metade do tronco dela tinha sido arrancada. Eu fiquei pensando, o que arrancou aquilo pela metade, né? Passou alguma coisa ali e decepou a araucária. Era uma araucária, um cepo de uma araucária. Eu fico pensando, cara, imagine se é uma pessoa. Deus. Tira do lugar, né? Daniel, vamos rodar de assuntos. Obrigado, parabéns por esse trabalho, parabéns pela tua contribuição para o jornalismo, né? E como é que a gente vai conduzir essa conversa? A gente vai pedir para que o Loyola vá trazendo outras imagens, ele vai trazer uma outra imagem aqui. E o que nós vamos fazer? Vamos falar sobre fotojornalismo, já falamos um pouco, sobre as coberturas marcantes aí na sua carreira, as tragédias, as redes sociais, mas a gente vai conversar especificamente sobre algumas fotos. Conta um pouquinho para nós a respeito dessa imagem, essa aqui não tão dramática, mas uma imagem bonita, né? Essa é uma imagem interessante, assim, é uma imagem de esporte e foi uma experimentação que eu fiz lá em 2012. Eu estava cobrindo a Olimpíada de Londres, né? E daí o jornal tinha dado uma câmera que era 1D, 1D Mark III, não, 1D Mark IV. E daí eu cheguei lá na Olimpíada e tinha uma 1DX, que era um outro modelo de equipamento. Daí a Canon estava emprestando esse equipamento. E nesse equipamento tinha múltipla exposição. E na câmera que eu tinha levado não tinha. Daí eu falei, múltipla exposição? Pô, bacana isso aí. A primeira vez que uma brincadeira com isso. Cara, como que eu posso brincar com isso? Daí eu fiquei pensando, daí fiquei testando alguma coisinha. No mesmo shot, você consegue ter múltipla exposição. Ou seja, ele levanta o espelho, faz a primeira, tipo um HDR, né? Ele faz a primeira, mas ele faz uma sequência mais rápida, né? De 1 a 10. E daí eu testei com 10, ficou muito confuso. Daí eu baixei um pouquinho Com 5 aí, né? Daí com 6 ou 7. Eu lembro que eu acho que 1, 2, 3, lá ela foi publicada na revista Fotográfica Melhor. Uau, parabéns. Daí, página dupla, assim, ficou bem bonita. Assim, que bacana. Grandona. E daí ela tem o metadados dela ali, que na época eu falei, acho que foram 6 ou 7. E a câmera, essa câmera 1DX, ela regulava até o drive dela. De 10 até 6, a 5. 10 era muito rápido. A velocidade do drive, do motor drive. Vai bater. Isso. E aí 10 estava muito rápido, estava ficando muito em sequência, estava ficando muito embaralhado. Eu falei, 10 está demais, eu vou baixar. Daí baixei para 7 fotos por segundo. E aí, sem tripé, mas eu consegui meio que segurar na mão. Ele ficou um pouquinho fora de registro, dá para ver atrás dos anéis ali que ele acabou sobrepondo um pouquinho. No cantinho da imagem você vê ali, tá vendo? Ó, que a mesma luz ela foi replicada em alguns momentos assim e repetiu. Só e aí foram 7 fotos. Perceptível. Perceptível, mas daí eu disparei com 7 fotos. Com a 70-200 aqui e 7 fotos. Daí eu olhei, só que ela já entrega pronto, na hora, assim, ó. Ai, que beleza. Na hora, já mostrou. Falei, opa, essa eu gostei. Que legal. Gostei e a conversa entre os dois é super ótima, porque os dois são fotógrafos especiais. Você tem uma experiência forte com fotos da natureza, fotos de aves, enfim. Parabéns também pelo seu trabalho. Uma hora dessa a gente tem que mostrar, né? Será um prazer. Enquanto o Loyola roda a próxima foto, fala um pouquinho sobre essa tua experiência e já joga uma pergunta para eu vou deixar hoje o foco com o Daniel, depois eu conto um pouquinho da minha história. Legal. E aí eu trago mais alguns colegas aqui também, mas hoje a gente quer contar aqui a sua história e depois que você compartilhe conosco insights importantes e jornalismo aí puro, que você teve. Aqui já é um ensaio mais documental que eu fiz com os índios albinos. Então, eu estava voltando de viagem, isso foi, acho que faz 2014, 2015.
de uma viagem lá no interior, e daí eu passei ali por Cândido de Abreu, Região central do na Paraná. região central do Paraná, e tinha um... Daí eu passei rápido assim, um índio, mas completamente branco assim, na beira da estrada, com outro mais característico de índio, assim, mais, com a pele mais escura, natural. mais natural. E daí na hora eu parei e falei, nossa, cara, como é que pode isso? Eu falei que... Daí perguntei pra ele, só que daí eles são caigangue, eles não falam muito português, mas daí ele meio que me falou, ó, o nome dele é Barrerito, e daí ele me contando que ele era albino, que ele era indígena mesmo, e daí eu achei bem interessante aquilo. Daí perguntei se tinha mais, ele disse que tinha mais índios albinos na aldeia, eu falei, pô, que interessante isso. Daí voltei para Curitiba. Porque certamente existem muitos casamentos dentro das Exatamente. famílias, né? Aí o que acontece? Aí eu voltei para aqui para Curitiba daí falei com a Kátia, Kátia repórter. Brimbati, Brimbati, né? Premiada pelo S de jornalismo. Ela ganharam uma o grande prêmio repórter. S aqui, uma grande repórter. Aliás, precisa Muito convidá-la bacana. para vir aqui também É conversar. verdade. Vou falar dos jornalismos e das coberturas. É uma boa mesmo, boa ideia. E aí falei com ela, daí a gente voltou um tempo depois ali pra aldeia. Nossa, e daí daí eu encontrei ela e mais outros indígenas, albinos. Um não podia nem sair de casa, de tão branco que ele era. O olho dele até doía, assim, ele não podia sair de casa, ele ficava o tempo inteiro dentro de casa. Daí é bem isso que você falou, Zé. Esses cruzamentos é falta de diversidade genética. Então, cruzamento de primo com primo, muito parente, que eles se casam muito entre parentes, e isso causa o albinismo é uma anomalia genética. Então, eles tinham essa anomalia genética em várias aldeias existe isso. E daí a gente foi aqui em Piraquara fazer também, existiam vários índios albinos, então isso é uma característica indígena. É muito interessante isso. Daí eu fiz um trabalho. A natureza dando um sinal, né? Mostrando visualmente. Exatamente. Tá errado o que vocês estão fazendo. Dar ruim. Vai dar ruim, e daí você vê. Tanto é que dentro de uma etnia que é indígena, alterou completamente a genética deles. Muito forte. E a imagem é linda, a composição bonita, é impressionante. Né? Essa foi capa da Gazeta. Olhar, o desfoque. Merecido. Foi capa da Gazeta de domingo, lá em 2015. Lá. Uau, linda. Parabéns. Parabéns. Loyola, a próxima foto, né? Os equipamentos eram analógicos e depois se tornaram digitais. Isso também deu maior acessibilidade, maior qualidade nas fotografias. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Mudou a emoção, né? Da foto digital, mudou a emoção naturalmente. Explicar a emoção. Né? E que você falasse também das suas coberturas internacionais, como dessa foto que nós estamos vendo. Não teve muitas, né? Essa foi a mais importante, assim. Teve a Olimpíada que eu fiz. E é bacana porque tem tudo, né? Tem futebol, tem natação, tem esgrima... esporte que eu nunca tinha visto, né? Ciclismo, vários esportes assim que você a gente não tá habituado a ver. A esgrima a gente vê aqui. Não é do nosso dia a dia. Não é do nosso dia a dia. A esgrima a gente tem aqui, tem clubes de esgrima, tudo tem até na Praça do Atlético, tem até da prefeitura. Só que a luz da Olimpíada era uma luz direcionada e o resto ficava tudo escuro. Cara, é impressionante. Fotografar é teatral a coisa. É absurdo. É muito lindo. Fica tudo escuro, assim, e só as pistas de esgrima ficam acesas, assim, num pavilhão gigantesco. E daí, claro que aquilo facilitou bastante na hora de fotografar. Que daí fica só os atletas, assim, com uma luz. Putz, é absurdo. O balanço de brancos fica muito mais equilibrado. Não, tem diferentes... Sim. Intensidades de branco para equilibrar. Não, e a luz dos lugares também era absurda, cara. Para fotografar em ginásio, era tudo... É coisa de primeiro mundo, assim. É uma bolha, na verdade. Uhum. Porque é uma realidade tão diferente que a gente tá acostumado, né? Aqui tudo tão precário, né? Daí chega lá e tudo... É uma bolha, né? Tudo tão certinho, a luz perfeita, tudo... fila para entrar, tudo organizado, assim. Lógico, são as bolhas, né? A Copa do Mundo e a Olimpíada é uma bolha, assim. Eles fazem tudo para ficar esteticamente bonito, assim. Então, é bonito mesmo para fotografar. É gostoso. Eu achei bem bacana. Daí aqui foi um jogo do Brasil e Egito. E é legal, né? Aqui a gente tem os elementos do jogo, né? Tem a torcida, tem o jogador comemorando, o outro olhando, o adversário olhando, né? Pra ver se a bola entrou mesmo e realmente conferindo se a bola entrou.
numa posição ali que desfavorável para ele, porque tá perdendo. E O juiz confirmando o gol e a torcida atrás comemorando sem atrapalhar, né? No desfoque. E o Leandro Damião aí que jogou. Uma excelente história. Daí eu escolhi essa foto porque não é... Futebol a gente tem muita foto. Eu tenho muita foto de futebol porque eu fotografei 10 anos. Uau. Mas daí não é toda foto que você gosta, assim. Não é toda foto que fica legal, assim. Algumas não ficam tão boas, então... daí é mais... 10 anos. À medida que os anos foram passando, ele foi subindo a régua. As fotos do 10º ano são incríveis, mas pode ter certeza que as do primeiro também são. Não, porque a algumas gente se bem torna ruins. autocrítico, Não, né? tem umas ruins no meio ali. É aquela coisa. Nem todo jogo a gente consegue acertar, ou todo jogo a gente leva sorte. Porque o futebol, a cobertura fotográfica do futebol vai muito de sorte. Sim, se o fato está acontecendo ali na sua frente, o outro lado, porque por maior que seja a teleobjetiva que você Exatamente. esteja utilizando, eu posso ter gente na frente, obstáculo, Cara, pode estar chovendo. muito. A iluminação, e de fato pega nos estádios, ela é precária, ela não é igual e uniforme em todos os lugares. Antes era pior, agora é bem melhor. Melhorou muito. Agora, A história do quando eu Pelé. comecei a fotografar ali, pelo amor de Deus, cara, era ISO e a câmera não tinha ISO, a gente não tinha ISO para trabalhar. Era ISO muito 1600, alta, 1600 granulava tudo. Pouco granula. Granulava tudo. Não As dá pra câmeras, usar as câmeras flash. eram um sensor pequeno, era APS-C, não era o full frame hoje com a sensibilidade que a gente tem hoje. Sim. E os estádios escuro, tinha que usar 250, 2.8 No risco. e subexpondo ainda. Ah, Era horrível para trabalhar. E Muito aí, ruim. quando a gente fala da emoção, quando usa filme, eu fotografei muito tempo com filme, o filme para uma boa fotografia, ele era caro. É. E o 800, então, era mais caro ainda. Nossa, caríssimo. Cara, o filme 800 era bem caro. Com uma ISO alta era muito caro. Quanto maior a sensibilidade do filme, mais caro era. caro. E Tanto o filme quanto o das processo de revelação. 12, 20... Não, a revelação até nem tanto. Não, acho que ele não mudava muito. Não mudava. Das 12 ou 24 Mas o filme poses que era- você utilizava, 5 fotos saíam boas. Aham. 3 fotos saíam Cara, boas. era exatamente isso. Então nós batíamos várias, principalmente quando a gente fazia alguma coisa em movimento, eu fazia ave em movimento, inseto em movimento, então dava motor drive na velocidade máxima que ela conseguia girar o filme, no automático, e torcia para pelo menos uma ficar boa, e você gastava na revelação de todas. Hoje na digital facilitou muito mais, mas ainda requer talento. Olha essa foto. Pois é, esse aqui é... Essa é foto digna de Covardia, prêmio, né? Não, isso- covardia. e Pelo essa- atleta, e pelo essa foto flagrante. E essa foto é difícil fazer, porque o foco vai muito nas gotas de água que estão na frente. Você então- cravou nele ali. A foto está muito boa, o foco cravado nas gotas Isso aqui, aqui, né? mas ele está muito nítido. Esse amarelo aqui, o Não, e azul, esse cara voava, né? Meu Deus do céu. Michael Phelps. Michael Phelps, o maior recordista de medalhas até hoje, cara. Espetacular. E foi uma emoção, né? Porque você vê, ele passava com a medalha assim, ele entrava Cara, ele entrava bem tranquilo, assim, ó. Entrava pra nadar, puf! Medalha. Ou ele entrava, era Parecia medalha. a coisa mais simples do mundo. Aham, pra ele era a coisa mais simples do mundo chegar em primeiro, porque, Mas a gente cara, sabe ele era da muito história. bom. A gente sabe da história dele, né? Ele chegou... Não foi casual isso. Quase uma década e meia de preparação. A história, quem não teve a oportunidade, conheça a história do Não, Michael e Phelps. o corpo dele, né? Tratamento, terapia. Cara, tudo. Ele é maior aqui, porque o braço dele é grande, nada mais que os outros. É igual o Bolt também é a mesma coisa. Sim, eles tiveram toda uma preparação e também Exatamente. tem Super atletas, físico né? orientado à performance. São super atletas. Super A ciência empregada à alta performance do Loyola, esporte, temos mais imagens. Uau! Isso é legal. Você gosta de guarda-chuva, sombrinhas? É que aquela coisa. Você é curitibano? Combina com Curitiba isso aí, né? Combina com Curitiba. Isso é uma série de retratos que a gente fez lá na Gazeta. Né? E daí esse é o meteorologista Ivamoto, Do Cimepar. do Cimepar. Eu Lembra só ouço ele. que todo Ouvia. mundo... Ele disse que ele só errava, coitado. É, O povo disse que ele falava uma coisa, era outra. Daí... era em outro tempo, Era em não outro tinha tempo, tanta né? tecnologia. Se hoje a meteorologia com inteligência Coitado, artificial daí já come bola, E imagina. daí ele disse que ele era o homem do tempo. Daí vai fotografar o homem do tempo. Daí eu fiquei pensando, cara, mas o que eu vou fazer dele? Daí levei ele lá em cima do prédio da Gazeta, Legal.
que era ali no centro. Tinha um terraço, que eu gostava de fotografar lá em cima desse terraço também, porque ele tem uma visão do centro panorâmica, assim. Daí levei ele lá em cima, usei um flashzinho aqui embaixo, aqui assim, no cabo ainda, porque na época acho que nem tinha, ou era muito caro os rádio flash, agora Sim. é baratinho, mas na época era muito caro, acho que foi 2010 isso. Cabinho, tipo aquele cabo de telefone enroladinho. 2010, que você esticava, assim. 10 ou 11, cara, nós estamos em 26, faz 16 anos atrás, então é outro tempo, assim. Aí já era digital, era mais tranquilo para fazer, mas aí eu tinha que puxar um cabo, um cabo legal. assim, tudo de telefone. Um enroladinho, igual aquele enroladinho, telefone. igual o telefone, aquele da Eu ainda Canon. tenho. Era um acessório da Eu ainda Canon tenho. aquilo. E daí eu usava aquilo lá para tirar o flash um pouquinho, porque o flash era flash frontal. E daí eu falei, não, eu quero uma luzinha mais trabalhada aqui. Aí já aproveitou, porque o céu já normal de Curitiba já é assim mesmo. E aí essa foi a... Final de tarde. É. Legal. Próxima foto, Loyola. Olha, aqui uma fotojornalismo flagrante, né? Nesse dia também tava alagou Curitiba tudo literalmente ali, virada no rio, né? Virada. Foi capa isso aqui. Foi. Se eu fosse o editor, eu diria o seguinte, ó, essa foto... Essa foi a capa duas fotos, essa foi a capa de cima, assim, do jornal. Dispensa legenda, né? Porque, cara, tava andando lá em Pinhais, tinha alagado tudo, cara. Puta, água aqui, assim, na cintura, cara. Água alta pra caramba. E aí, andando por lá, daí, de repente, eu olhei na plaquinha, assim, pô, Rio Solimões, ali. Daí eu olhei e falei, pô, mas a rua virou um rio. Daí, puta, daí subi, porque a placa é alta, né? Essas placas de rua são altas. Putz, daí subi bem a câmera, que estiquei o braço onde eu consegui, assim. Não tinha drone na época, daí subi onde eu comecei aqui, e daí fiquei fazendo algumas. E aí a piazada lá, andando na água, aí, fazendo bagunça. Daí bem no fim deu certo. Esperando a leptospirose chegar. Esperando, ó. Provavelmente até hoje eles têm esse recorte de jornal. Foto linda. Agora que já é drone? Aqui já é a era dos drones, né, cara? Fala um pouquinho sobre a chegada dos drones, já que você comentou que na outra foto teve que se esticar porque não tinha drone. Putz, eles eu sofri. vieram para facilitar, né? Cara, eu sofri muito, assim, até 2017. Né? Uma pena que todo esse tempo que eu trabalhei no jornal com fotojornalismo não tinha drone, porque quantas situações que... teve uma vez, em 2015, eu acho, que me pediram uma foto lá do Pinheirão, que estava fechado já. Uhum. Cara, como é que eu ia mostrar aquilo? Eu subi na torre de iluminação do Pinheirão, pra você ter uma ideia. Perigo. Cara, lá no refletor. Tudo abandonado. Tudo abandonado, de repente, quando eu vi, eu tava lá em cima. Daí também... Cheguei com as fotos lá, falei, como é que você fez a foto? Eu falei, nem queira saber. Subi lá no refletor. Cara, eu fui indo, de repente, cara, quando eu desci, eu falei, nossa, eu podia ter caído e morrido aqui. Mas não tinha drone, né? Daí eu mostrei o estádio por dentro, tudo, ele tava tudo cheio de mato. Horrível. Que pena. Daí, lógico, depois que vieram os drones, daí ficou tudo mais simples, né? E aquela foto ali, Loyola, você conseguir voltar um pouquinho? Ela vai estar um pouquinho... Daí... É aqui em Curitiba? E essa questão da neblina, aqui em Curitiba. E esse negócio da neblina, Linda, né? eu sempre saía do jornal tarde. Tudo tem um porquê nessa vida. Por que você faz? Por que você persegue um assunto? Por que você começa a fotografar aquilo? Tem gente que começa a fotografar porque o outro fotografa, mas tem gente que no meu caso, nesse caso, foi indo... Por quê? Porque tudo levou a isso. Eu saía tarde do jornal, 2011, por causa do futebol. Daí, cara, a cidade estava completamente fechada. Você acredita, cara? Eu ia fotografando para casa. O encontro da sorte com a oportunidade, né? 2010, 2011, 2012, inverno, assim, ó. Daí, a cidade inteira fechada de neblina, assim, cara, e eu fotografando aqui. A cidade vazia. E com neblina. Por quê? Porque eu tinha visto, né? Daí, lógico, eu tinha visto um trabalho do Brassai, que era muito bonito em Paris. E algumas fotos dele tem essa noite com neblina. Eu falei, cara, você vê, ele abriu minha cabeça para isso. Entendi e aí que tinha uma luz, existia... É a referência. É a referência. Eu tive a referência do Braçai e falei, cara, e se eu começasse a fazer umas fotos aqui em Curitiba daí, fui no Passo, passava no Passo, passava ali na Belvedere, umas coisas que relembravam, assim, um pouco esse aspecto mais europeu de Curitiba. Isso, e daí, quando eu peguei o drone, falei, cara, e essa neblina com o drone, será que vai dar certo? Daí teve um dia lá que eu acordei, em 2018, ali, tinha acabado de pegar o drone,
E subi o drone, assim, daí aquilo tava as araucárias pra fora, assim, falei, nossa, cara, que legal isso, velho. Vou começar a fazer mais. Né? Que visão. Vou começar a fazer mais. Falando em drones, a gente vai segurar um pouquinho as imagens, né? O pessoal da produção vai segurar as imagens. A gente vai buscar um dos primeiros vídeos que a gente vai mostrar aqui para vocês, justamente falando sobre essa captação sua com as imagens com drone. É uma imagem que você fez aqui que é muito bonita, impressionante, né? Utilizando essa ferramenta que veio para ficar, né? Eu trabalhei em emissoras de televisão, eu falo que a gente alugava um helicóptero e custava 30 mil reais, 40 mil. Hoje você compra um drone por 15 mil, 10 mil. Hoje melhorou muito. Muito. Depois eu conto uma história. Nós até ganhamos um prêmio por essa fotografia que nós fizemos para publicidade, onde a antiga incorporadora ATA fazia o seu segundo lançamento em Balneário Camboriú, de um empreendimento chamado Views Privilege Home, ali no Barra Sul. Uhum. E no terreno, ainda sem construção, nós alugamos um helicóptero e fotografamos 360 graus com DSLR, fazendo altitude a cada 3 andares. O prédio, se não me engano, tinha 52 andares. E aquilo foi utilizado num website, num showroom com realidade aumentada. Então, as pessoas tinham, naquele momento, talvez cada andar... A composição era de 60 fotos, mais ou menos, que nós fazíamos na vertical, 360 graus, e depois nós juntávamos as fotos. Puta, que trabalheira, hein? Juntando assim para todos os andares. Um trabalho espetacular, premiado, mas eu arrisco dizer que até hoje um drone não consegue replicar essa qualidade. Então, para esse tipo de imagem, o helicóptero é necessário ainda. Mas o drone é um... Só que o drone, né? O drone leva a vantagem de você conseguir fazer fotos mais baixo um pouco, assim. Igual eu tava mostrando aquele dia do Rio. Aí eu baixei o drone quase no rio, na água, para ir fotografar o piá que tava brincando com o cachorro. Então, legal. Você consegue chegar pertinho dele, quase que dá um close. É uma ferramenta. É uma remota, é a fotografia remota, né? Que a gente às vezes não consegue chegar naquele lugar, ou ele tava no meio do rio. Para eu fazer a foto dele ali, naquele ângulo que eu queria, eu ia ter que entrar dentro da água. Daí com o drone, não, eu desci ali, cheguei bem pertinho, consegui fazer. Cara, parei, fiz foto, fiz vídeo. Então, ele levou o drone acaba levando o nosso olhar onde a gente não consegue estar. Isso mesmo. Ou até materializar aquele lugar que você teve, imaginou. Exatamente. De certo ângulo, mas não consegue alcançar. J17 Talks no ar. Hoje o nosso convidado é especial, né? É o Di Castellano, fotógrafo de Curitiba. A gente está falando agora sobre drones e é justamente isso que a gente vai ver, né? Vou rodar aqui uma imagem para vocês e aí vocês podem ir conversando. O que é esse caso aí, Di? Cara, esse caso aí também, eu fico buscando esses alinhamentos do Sol aí muito tempo. Daí eu fico estudando o momento do ano, né? O momento que ele alinha com algumas ruas e testando. Antes do drone eu já fazia isso. Depois com o drone agora, daí ficou mais fácil. Você pode fazer do sofá. Só que... Você solta ele pela porta. Bom se desce, né? Eu tenho que acordar às 5 horas da manhã... Pegar meu carro, atravessar a cidade para ir, né, achar um lugar seguro também, porque tem isso também, né? Não posso também ficar ali dando sopa em qualquer lugar, 5 horas da manhã, escuro, sem ninguém, porque é perigoso. E tem toda uma regulamentação, né? Você faz tudo dentro das questões. Sim, não posso levantar perto de pessoas também, apesar que hoje em dia o povo não tá nem aí mais, sobe em show, não quer nem saber mais também, mas enfim. Olha esse alinhamento. Visconde de Guarapuava? Guarapuava e a 7 de setembro. Legal. Você pode acompanhar o Daniel Castellano, o Di Castellano pelo Instagram, que é o Di Castellano, e você falou sobre shows, eventos. Teve um show aqui do Coldplay. No Coldplay também. Fui no show do Coldplay. Só que eu assisti e vi alguns trechos na sua captação. A gente tinha uns... Todo show que tem aqui em Curitiba tem uns 15 drones em cima ali. Aí você tava lá e eu assisti. Cara, e hoje em dia o drone tem a vantagem, porque quando lançaram lá uns anos atrás, e eu comprei em 2017 o Mavic Pro 1, ele não tinha... a vantagem... Áudio nunca teve. Ele não tinha zoom.
Então, ele nunca teve zoom. A partir de 2023, a DJI começou a colocar zoom nos drones. Puta, daí mudou. Ficou divertido. Aí ficou divertido, porque daí eu consegui fazer as fotos que eu sempre quis fazer. Porque quando eu ia fotografar esses alinhamentos ali, cara, eu ficava no meio da rua. Eu fugia dos carros ali na Martim Afonso, uns 2019, isso, faz uns 7 anos atrás. Eu ficava no meio da Martim Afonso para fotografar o sol. No ângulo Só que o ângulo certo era no meio da rua. Cara, no meio da rua não tinha sinaleiro. Cara, eu ia fotografar, 200, olhava para trás, daí vinha um carro, pulava para cá, o carro buzinava, pulava para lá, pulava, voltava para dentro, no meio da rua, fotografava de novo. Cara, era uma aventura, só que era meio perigoso. Sim. Daí com o drone, não. O drone, hoje em dia, eu consigo posicionar ele de uma forma mais segura. Eu consigo fotografar, fazer as fotos que eu quero, Acertar o de uma forma mais segura, né, cara? Porque se acontecer alguma coisa, lógico, eu cuido para não bater em nada, né? Mas eu, pelo menos, eu tô um pouquinho mais seguro, que eu não fico mais no meio da rua, não tendo que subir mais em... E consegue alcançar ângulos que antes talvez você imaginava e não Exatamente. conseguia fazer. Eu acompanho a sua série há muitos anos, a série no outono, nas diferentes estações do ano. É um trabalho admirável. Você que está assistindo a gente aqui nessa conversa casual, não perca a oportunidade de conferir o trabalho do Daniel Castellano no Instagram de Castellano. E você pode contratar o Daniel para diferentes trabalhos dentro da sua organização, para um evento, para uma confraternização. Como é que as pessoas podem encontrar você, Daniel? Pode me encontrar no Instagram, no Facebook, só mandar uma mensagem ali que eu tô... Você responde. Eu mesmo respondo. Ah, que bacana. Vamos pra próxima Eu gosto Fabiola. eu gosto de manter contato com as pessoas, eu acho bacana, porque a gente vai fazendo amizade, networking, isso aí é muito, muito bom. Muito legal. Esse também é um trabalho mais documental, é bem extenso até, que eu tenho muitos anos de fotografia, dos pescadores ali da colônia de A gente já Matinhos. descobriu que você é madrugador, tá? Você viu aí? Mas só Você viu faz aí, né? foto boa quem acorda cedo, meu amigo. Olha isso aqui. Isso aí, cara, esse amanhecer tava espetacular, cara. Não tem filtro, porque isso aí tava vermelhaço, assim, coisa mais linda. E às vezes fica assim mesmo. E daí, 2010 ou 11, não lembro direito quando que foi feita essa foto, ali dos pescadores da colônia de pescadores de Matinhos. Então, como eu ia cobrir ali a temporada de verão pelo jornal, eu fui muitos anos. Eu comecei acho que fui uns 10 anos cobrindo ali. Daí, toda vez que eu ia lá para fazer as agendas, daí eu dava uma passada na colônia ali, falava com os amigos, acabei virando os amigos dos pescadores. E daí, em 2012, fiz minha primeira exposição fotográfica Uau, que dos pescadores mesmo. Onde? Da colônia de pescadores de Matinhos. Lá. Não, fiz aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. E daí fiz aqui no Bar Capitu minha primeira exposição fotográfica. Tirei dinheiro do bolso, eu mesmo fiz as cópias, fiz um MDF ali, colocamos tudo ali no bar, chamei os amigos e, cara, é tão bacana. bem bacana. Minha primeira exposição fotográfica foi desse tema aí, Bom. dos pescadores de Matinhos, né? Próxima foto. Homens aqui e nós Redes. temos Eu Homens e antes- Redes. Daí só um pouquinho, deixa eu terminar de contar essa história. Claro. Que aí eu peguei esses quadros ali que eu tirei do Bar Capitu Sim. e eu levei esses quadros lá para a colônia de pescadores, fiz a exposição lá e no final eu distribuí para eles lá. Daí fiz uma foto, todos eles segurando eles mesmos. Que legal, Daí Daniel. o Márcio, o Sapo ali, todos eles segurando, cada um segurando o quadrinho com a sua foto. Então, cara, isso foi sensacional de ter feito essa ação com bacana. eles. Assim, Que foi bem bacana. bacana. Que memória legal. Parabéns, né? amigo. Eu gostaria de legal. fazer uma pergunta para você, Daniel. Nós estamos falando de foto profissional que envolve talento, bastante treinamento, conhecimento, estudo contínuo, porque as técnicas vão se aprimorando, experienciamento através de referências, conhecer outros fotógrafos, livros, para entender e aprender junto com eles. É verdade. E equipamento. O equipamento fotográfico não é barato, ele é bastante necessário e requer manutenção, e são vários equipamentos. Mas eu pergunto para você, uma pessoa que tem esse olhar, mas não tem um equipamento e tem um celular, tem esperança? E pode fazer uma boa foto? Claro que pode. Tanto é que o Zé Nascimento tá aqui para mostrar pra gente que
A esperança. É a esperança. A pessoa, com um pouco de treinamento, né, e um direcionamento, ela consegue fazer fotos boas. Inclusive, ele participou do meu workshop de fotografia agora aí, em sábado, em Morretes. E teve gente que ficou muito receoso. Falou, mas eu não tenho câmera, como é que eu vou... Nossa, esse workshop é só para fotógrafos. Eu falei, aí que você se engana. Uma boa foto, ela pode ser feita com qualquer câmera, desde que você tenha um olhar sobre aquilo e você tenha um pouquinho de noção do que você está fazendo. Então, o Zé fez umas fotos boas, daí eu direcionei ele ali para alguns cortes, porque, lógico, às vezes é um direcionamento sobre composição, deixar algum elementinho a mais, porque o celular, ele tem a limitação de lentes, agora está cada vez melhor. Antes era só uma lente também, agora a gente tem a grande angular, tem a ultra grande angular, que tem a 16mm, tem a 24, e tem celulares hoje em dia que tem zoom, então dá sim para trabalhar não digo, mas porque a qualidade para produzir, para fotografar, para você não deixar de perder o momento, porque o que eu falei para os alunos é assim, o que importa é o momento, não adianta nada você ter uma câmera de 50 mil reais e passar um momento na tua frente e você não fazer, ou tá guardada, não tirou a tampa da lente. Então, o que importa é você registrar aquele momento. Não interessa com o celular, não perder a oportunidade. E Daniel, as pessoas que desejam participar dessa imersão, desse workshop, como é que elas podem ter as informações, datas e fazer as suas inscrições? É só ficar ligado nas minhas redes sociais ali, né? @dicastelano no Instagram e no Facebook, que eu sempre estou divulgando. E é bacana, porque é uma troca bem legal. Acho que os alunos, né, dessa vez, aí, o que você achou? Eu sou suspeito para falar de fazer propaganda. O Zé tá aqui que pode contar um pouquinho para nós, né, Zé? Eu adorei participar do evento, participar do workshop. Já estou inscrito para os próximos. Olha os próximos que saíram eu quero fazer aqui em Curitiba, lá também. E uma coisa muito bacana, muito especial que acontece no workshop é o seguinte, você tem aquela caminhada que você vai explorando, fotografando, aprendendo com o professor e com os colegas, mas acima de tudo, né, depois que você termina, eu mandei pelo menos 20 fotos, e aí o Daniel faz um comentário, faz orientações em loco, para dizer, olha, melhora nisso, faz aquilo. Então, eu quero recomendar e quero te agradecer e parabenizar. Imagina, eu que agradeço, Zé, porque a fotografia ela é complexa, né, cara? Ela tem desde o momento da preparação, sair em campo, do que você precisa. Tudo um planejamento. Planejamento e depois também a edição, porque a edição é importante também. E também marcar com a lua, né? É gostoso, cara. Quando não é tanta foto, é bom. Sim. Quando 300 fotos no evento, 400, 500, dá uma preguiça. Se a luz fosse toda igual, dava para replicar, mas não é. Quando é pouca foto, eu até gosto. Agora, ficar no computador, eu confesso que, cara, eu não gosto de ficar muito tempo na frente do computador. Eu gosto de sair a campo. Exato. Isso é o que eu gosto de fazer. Bacana. E aí o grande desafio é você marcar, né, com a lua para que ela esteja ali naquela posição, fazendo aquele rasgadinho ali embaixo. Cara, e é uma sequência. Você fez essa com drone? Não, essa eu fiz com a câmera. Com a câmera você estava lá do outro lado e usou uma telefoto. Lá atrás do Parque Tanguá tem uns morrinhos quando você tá chegando, e daí tem um primeiro morrinho. Tem uns condomínios lá em cima. Daí você consegue enxergar o Belvedere. Imaginei então, eu tava com 70-200, cara, e tava nublado, assim, daí eu pensei, vim até aqui pra perder a viagem, né? Ainda bem que é perto de casa, então não tem problema. Do lado de casa mesmo. Daí, de repente, ela saiu assim, ó. Saiu atrás das nuvens, ela foi saindo, tá vendo que tem um pouquinho de nuvem ainda ali? Daí tem a sequência dela saindo assim, cara, coisa linda. Tem uma situação lá na sua casa, né, na sua família, porque quando ele sai viajar com a família, ele sai e continua sendo fotógrafo, né? E aí ele vai pingando, né? A cada cena, a cada ângulo, a cada coisa ele para. Aí a família... aí a família já vai parar de novo pra fazer uma foto, falei... Com certeza vou parar meu trabalho mesmo. Pode ser que aí esteja o salário do mês ou um Pix especial fora da hora para pagar a viagem. Filho, você quer um Pix depois pro teu lanche? Então o pai tem que parar para fazer a foto dele. Então tá. Então pode parar. Nosso próximo presente aqui na tela, Loyola. Olha, explica para nós. Cara, que obra de arte. Então, isso aí daí você fica pensando. Aí tem gente que fica pensando, cara, você fez com uma Hasselblad, você fez com uma câmera de 50 mil reais.
Sabe com o que eu fiz isso? Uma GoPro sem visor. Uma Antiga, GoPro. Cara, antiga. eu senti que eu tava fazendo a foto. Mas eu não olhei, eu não tinha visor. A primeira você GoPro fotografou não primeiro tinha na visor, cabeça. cara. E olha a delícia dele Eu fotografei trocando. com o olhar mesmo, cara. Não tinha visor na Eu câmera. acredito, eu sei. Só que a GoPro é bom que ela é rápida. Então o menino foi brincando, cara, e ele foi junto com a gente, eu e minha esposa, a gente chegou na Foz do Rio São Francisco, lá em Piaçabuçu, na Lagoas. E eu e minha esposa estava grávida, daí fiquei ali com a minha esposa e a gente andando por ali. Esse menino, filho do barqueiro, cara, ele foi junto com a gente e bem espontâneo, cara, e pegou e saiu. Ele chamava de peixe, porque parece uma espinha de peixe. E daí o nome da foto é o peixe. Cara, e ele ficava brincando com isso e acompanhando a gente, nós dois ali. E eu com uma GoPro sem visor. E olha a cara. delícia Levantou dele. o braço e Não, aqui, ó. clica. Não, Aí, aqui, ó. Na altura do peito. peito. Cara, e eu fui andando atrás dele Linda. e disparando assim, ó. Várias, assim, ó. E olha a Falei, delícia cara, dele e trocando, tem várias trocando coisas. Assim. passo, olhando Trocando a sombra passo, olhando e a a alegria, sombra. provavelmente, dele estar brincando ali com o seu Exaltante, peixe, né? A próxima foto, por favor, Loyola. Foto linda. Uau, aí também. Não Zé, tem nem o que dizer do reflexo. covardia, né? Composição no Parque Isso aí Aquário, é lindíssimo. inspiração by Cartier-Bresson, né? Lindíssimo. Aí eu fui com meu filho e o João Vitor, que era... Eles adoravam ir no Parque Tanguá também. E daí tinha acabado de chover, eu falei, vou lá fazer umas fotos dele. Vou junto. A criança gosta de ir junto, né? Por isso que aquilo que a gente tava conversando, Zé, sobre ter os filhos por perto, eu sempre tive meus filhos por perto, graças a Deus. Então eu fui fazer as fotos e eles... pai, me leva junto. Que Falei, bacana. com certeza, vamos lá. Daí eu fotografando, de repente eles começaram a pular. Daí eu falei, não, vai tá estragando a minha foto. Daí eu, opa, não, pô, reflexo, é verdade. Não, pode pular, vai, pula aí. Não, no começo eu fiquei, não, imagine, vai estragar. Daí eu fiquei, não vai estragar não, eu vou aproveitar essa pesada aí. Eles estão pulando, já deixa que pule. Muito bom. Brinque quando vocês quiserem, que eu vou fotografando. E aí eu disparei várias e daí gostei Linda, dessa. linda, demais. De novo aí o Aqui pessoal... também dos pescadores, dos né? Aí pescadores. levemente... Aí baixei a velocidade um pouquinho para dar esse dinamismo aí de... A outra foto... Desfocado, pensado. não é um desfocado, né? Porque ela tem o foco, tá no barco ali, mas ele é um leve movimento. É um movimento leve para você quebrar aquilo da estática da fotografia. O foco é diferente da velocidade. A gente tá exatamente. falando de uma velocidade bem baixa, então você capta de fato o movimento das pessoas e você não tem que se preocupar com o Tá foco. linda, né? O foco tá ali, o foco tá no meio, lá no pescador. Só que daí eu gosto de brincar com esse panning, de acompanhar, baixar a velocidade A um gente faz pouco. muito penning no automobilismo. Cara, então, cara, é lindo. fantástico isso. Eu aprendi a fazer no automobilismo. Muito. E aí, daí eu gosto de brincar um pouquinho com a velocidade, principalmente para quebrar essa estática da fotografia. Não, eu tenho que jogar velocidade alta, eu tenho que congelar tudo. Não, Gente, eu posso borrar as coisas, eu posso E aí? acompanhar com o movimento. Quebrando regras. Dependendo do tipo da fotografia que você quer fazer, cada técnica é diferente. Eu fotografei muito beija-flor. E o beija-flor tem um movimento de asa supersônico. Porra, E demais. as minhas fotos de beija-flor, a asa está perfeitamente congelada e totalmente nítida. Mas eu aprendi isso com um grande fotógrafo de natureza, que é o Hudson. E a gente usa um flash de preenchimento super próximo, uma 70-200, a uns 2 metros, 3 metros. A gente prepara um ambiente com os bebedouros. O flash que dá que ele congela Uma velocidade super baixa, 200, 250. Aí a gente capricha na abertura, fecha bastante fragma e o flash congela. E como a pelagem da ave é iridescente, sim, daí ele fica brilho. lindo, é absolutamente lindo. Então, a coordenação, sempre você vai aprender isso na fotografia com o Daniel nos workshops. Você vai equilibrar a velocidade, luz, a abertura para ter uma harmonia para cada tipo de objeto. E às vezes o seu celular automático vai fazer uma foto linda e você vai conseguir desenvolver com ele o olhar fotográfico.
Olha, é verdade. Aqui uma Essa foto foto muito especial, espetacular. fotojornalismo, né? É, É isso a última foto da nossa série, depois a gente está indo para o encerramento. Uhum. Conversa de hoje com o Di Castellano, Daniel Castellano. Passou rápido, Passou 48 perfeito. minutos de conversa, né? Fala um pouquinho dessa foto para a gente encerrar o capítulo fotos Essa e a gente vai pro vídeo. Eu preciso lembrar o ano que eu fiz. Vestibular, né? 2009. Vestibular, época bem do no começo, trote. ela veio nas minhas lembranças desses dias, porque foi no começo do ano trote no vestibular lá na Agrárias. E aí eu fui fotografar para a Gazeta, e daí pensando, por que eu podia fazer de diferente, né? E aí eu sempre, né, eu sempre estudando e fotografia, daí eu tinha visto umas fotos de alguém que tinha feito um splash, assim. Eu falei, pô, que bacana o tal do splash, né? Que é jogar as coisas no líquido e fotografar. Eu falei, pô, vou fazer um splash lá. Aproveitando Vou fazer um a splash cena. lá. Daí, falei, agora como é que eu vou fazer um splash aqui? Daí a pesada pulando assim, e, putz, eu chegando perto, daí eu subi lá na beira, assim, do banho de lama. Cara, quase me empurraram lá pra dentro. Quase que perdeu o Nossa, equipamento. cara, quase que eu perdi tudo. Daí eu olhei pelo visorzinho que tava indo me empurrado. Falei, ó, se você me empurrar, vai ficar feio pra vocês aí. Eu tava brincando trote só, falei, pode vai. Eu tudo com equipamento aqui. Eu falei, ó, daí eu ergui bem a câmera aqui em cima, assim, ó. E daí disparei, né? E a pesada se jogando. Daí várias fotos, Linda. essa foi a que eu mais gostei, Muito assim. boa. Sensacional. Mas, cara, me sujei inteiro, cara. Uma calça, cabeça, levei ovada. Nesse dia o Franklin, até o meu amigo, fez uma foto ali. E eu tenho a foto desse dia, cara, ovo, farinha na minha cabeça. Cara, eu tava igual um... Participou do trote Cara, também. participei né? A do gente pode se lamear e se sujar todo, mas o equipamento não. Não. Pior que sujou. Cara, na lente. Dói o tudo. coração. Aham, não tem o que fazer, velho. Verdade. Ontem eu fui na caverna até postei lá no... Eu vi no seu Cara, Instagram. eu fui ontem na caverna lá da Lancinha, cara, e pra chegar no Salão dos Cristais, meu amigo, tem lugar lá que só, cara, passa você só assim, ó. Ai, caramba. Cara, buraquinho, assim, só, cara, alguém entra aí? Essa por aqui. O cara essa fala por expedição aqui. Eu não falei, me chame, nossa, tá? velho. Eu sou Cara, claustrofóbico. quem é claustrofóbico? Eu não consigo. Cara, você passa por uns buraquinhos assim, ó. Cara, passa só você, cara. Assim, passa se esgueirando. Você se sente tipo uma minhoca, assim, cara. Te chamei até pra fazer uma Mas dá, se chega... Cara, que lugar... Eu postei até um vídeo nos meus stories ali. Cara, que lugar incrível, Eu lindo. te sigo, mas acabei não vendo. Confesso que eu não Veja lá nos stories. Ainda não posso postar as fotos porque a gruta tá fechada. Ah. Porque tá sendo feito plano de manejo. Até essas fotos são pro plano de manejo. E daí, depois dá pra postar. Eu vi lá como ficou o seu equipamento. Na caverna eu não vou, tô fora. Cara. Mas te convidei para fazer uma expedição no cemitério municipal de Curitiba, que é muito Lá é bonito, legal muito mesmo. lindo. Eu um dia fui lá, perdi a hora de um enterro de uma pessoa, infelizmente. Daí falei, nossa vida, o que eu tô fazendo aqui? Deve ter alguma missão. E aí entrei e vi que é literalmente uma obra de arte que vale super a pena. É verdade. Daniel, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Quero que você faça aí as suas considerações finais. Você que nos acompanhou até agora vai ter um bônus, né? Que vai poder ver um dos vídeos mais bonitos que eu já vi. E olha que eu trabalhei em emissoras de televisão, trabalho com audiovisual, a captura aí dos raios de Aquela noite lá. para encerrar o nosso episódio. Mas antes, as suas considerações finais e fale um pouquinho do que foi fazer esse vídeo. Então, eu fui buscar meu filho aquela noite, domingo à noite, e daí, de repente, eu olhei que tava vários raios, assim, mas algo fora do comum. Cara, foram 5.180 raios em questão de 1 hora e pouco, assim. Cara, foi muito raio, foi algo impressionante. Ainda bem que eu tô sempre com o drone, sempre com a câmera, né? Hoje em dia o drone me resolve muitos problemas que eu tinha antes, porque eu sempre tive vontade de fazer essas fotos, daí tinha que ficar pedindo para ir subindo na casa do outro, subindo no telhado de alguém. Cara, e a pessoa não fica muito feliz de dizer alguém subir no telhado, vai quebrar a telha lá. Então, cara, daí eu tô sempre com o drone, daí... Putz, o drone é uma ferramenta que hoje é como se fosse Cara, sair com o celular, sair com uma lente da câmera. Tô sempre carregado com bateria e Kit sempre básico. pronto. É o kit básico. E daí nessa noite, foi um domingo, dia 18, acho que de janeiro, né? E, putz, cara, piscando aquilo, daí eu saí, sair ali tava indo lá buscar meu filho, parei na igreja da Barreirinha. Cara, daí
fiz uns vídeos ali, mas, putz, que Eu tive a absurdo. oportunidade, E absurdo, tivemos a cara. oportunidade Absurdo, de ver as bonito. imagens e você que está Lindas assistindo demais, né? também terá esse No prazer. YouTube, né? Daí postei no YouTube. Meu canal do YouTube é morto, não tem ninguém. É impressionante, né? No Instagram e no Facebook tem bastante gente me seguindo, mas no meu YouTube é morto. Qual que é o coitado. teu YouTube? Deixa pra todo mundo, né? Meu Talvez YouTube. Meu não coitado, fique meu mais morto. YouTube é morto. É Daniel Castellano também. Daniel É Castellano. minha página. Que legal, você Mas, pode cara, acompanhar. não tem ninguém quase me seguindo lá. Mas Nós aqui vamos pelo... marcar você. É um outro J17, público. Outro público. Exatamente, o J17 Talks, o principal canal dele está no YouTube, nós vamos marcar Ah, você legal. Obrigado, todas porque... as publicações e fazer collabs. Valeu. Obrigado, Muito bem. pessoal. É isso aí. Obrigado, meu amigo, pela tua Eu que presença agradeço. aqui no J17 Talks. Um grande abraço para você, um abraço para a família. Parabéns pelo Obrigado. trabalho. Zé, muito obrigado pela companhia. Você que está nos acompanhando, um grande abraço. E aí você vai ficar aqui com esse espetáculo de imagens para a gente encerrar o J17 Talks. Até uma próxima. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.